Automação e controle com controladores lógicos programáveis. Módulo 2. Neste módulo abordaremos os seguintes tópicos: instruções contadoras, instruções de controle de programa, manipulação de dados, funções matemáticas, registradores de deslocamentos, sequenciadores, sinais analógicos, entradas e saídas analógicas e avaliação dos conhecimentos adquiridos. Instruções contadoras. As instruções contadoras são similares às instruções temporizadoras, exceto que elas não são dependentes de um relógio, clock, interno. Elas recebem seus pulsos de uma fonte externa. O contador sempre exigirá um valor preset, ou PR, e um valor acumulado, AC, ou ACC, ou ACUM. Quando o valor PR ou ACC forem iguais, a instrução contadora será verdadeira. Todos os contadores lógicos programáveis operam suas instruções contadoras na transição de baixo para alta ou a transição da entrada falsa para a verdadeira. Este é o caso, não importando se o contador é incremental ou decremental. As instruções contadoras são também retentivas, isto é, se o contador for colocado no modo halt, parado, ou se uma falha elétrica ocorrer, o contador manterá o seu valor acumulado. Apenas a operação do reset obrigará o contador a resetar ou zerar. O contador mostrado aqui é similar ao formato usado pelo alambrado PLC5TM. Os contadores crescentes são capazes de contar de menos 32.768 até mais 32.767. A instrução contadora ocupa 3 palavras de memória. A primeira palavra armazena o bit de status do contador. Esses são bits de 11 até 15. Os bits de status são como segue: bit habilita contagem crescente, ou CU. Este é o bit 15, ou bit CU. Este bit é verdadeiro quando o degrau contador é verdadeiro. O bit 15 vai para falso quando o degrau contador vai para falso, ou quando a linha reset vai para verdadeira. O bit CU é usado apenas com contadores crescentes. Bit habilita contagem decrescente, CD. O bit 14, ou CD, é verdadeiro quando o degrau contador é verdadeiro. O bit 14 vai para falso quando o degrau contador vai para falso, ou quando a linha reset vai para verdadeira. O CD é usado apenas em contadores decrescentes. Bit contagem crescente feita, ou DN. O bit DN é o bit 13. Ele é definido verdadeiro quando o valor acumulado e o valor por set são iguais. Ele permanecerá verdadeiro enquanto o valor acumulado for maior ou igual ao valor preset. Bit contagem decrescente, DN. O bit 13 é também usado aqui. O bit DN é verdadeiro enquanto o valor acumulado for igual ou menor que o valor preset. Bit de transbordamento de contagem crescente, OV. O bit OV é o bit 12. Ele é definido verdadeiro quando o valor acumulado excede a mais 32.768. Quando o limite for atingido, o contador voltará para menos 32.767 e então começará a incrementar a partir de lá. O bit OV permanecerá verdadeiro até que o reset contador seja verdadeiro. Bit de transbordamento de contagem decrescente, UN. O bit 11 é o bit UN. Ele é definido para verdadeiro quando o valor acumulado excede a menos 32.767. Quando isto acontece, volta para mais 32.768 e começa a incrementar de lá. CTU, ou contador crescente. Nas figuras 001 a 006, mostraremos um programa usando
a instrução CTU para demonstrar as operações dos bits CU, DN e OV. Na figura 1, o programa está pronto para funcionar com o reset da CTU ajustado para 1250 e aguardando o primeiro pulso no contato I2.1/5. Na figura 2, a contagem é iniciada e cada pulso ou cada vez que I2.1/5 fica verdadeiro, o acumulador é acrescido de 1 até que o acumulador atinja o valor pré-ajustado de 1250. Na figura 3, o valor do acumulador atingiu a contagem de 1250 e, como podemos ver, o bit DN foi ativado, tornando o degrau verdadeiro e ativando a saída O2.2/7. Na figura 4, o contato I2.1/0 foi ativado para resetar o contador e fazer o acumulador zerar o valor, ficando, portanto, pronto para iniciar nova contagem. Na figura 5, foi colocado o valor de 32.760 no preset e vamos contar até o acumulador atingir este valor para observarmos a atuação do bit de transbordamento. Observe na figura 6 que ao exceder o valor de 32.760, o acumulador foi para menos 32.367 e passou a contar a partir de lá. Observe também que o bit de transbordamento C5 2.1/OV foi ativado. CTD, ou contador decrescente. O CTD diminui cada vez que o dispositivo de entrada no degrau contador vai de falso para verdadeiro. Enquanto o valor acumulado for igual ou maior que o valor preset, o bit DN continuará verdadeiro. Quando o valor acumulado cai abaixo do valor preset, o bit DN vai para falso. Acompanhe as figuras de 7 a 12. Observe o bit CD. Ele é verdadeiro a qualquer momento que a instrução CTD for verdadeira. Este bit irá basicamente espelhar a ação do dispositivo de entrada que opera o contador. O bit UN, ou bit de transbordamento inferior, será verdadeiro quando o valor acumulado for para baixo de menos 32.768. Finalmente, o último degrau contém a instrução reset. Quando essa instrução for para verdadeira, o contador será resetado para 0. Vamos montar um programa usando um CTD para observarmos o que acabou de ser comentado. Na figura 7, temos uma instrução CTU com o preset ajustado para 50 e o acumulador ajustado para 100. Nesta condição, o DN ainda está falso devido ao fato de que o contato I2.0/5 ainda não ter recebido nenhum impulso para se tornar verdadeiro, iniciar a contagem regressiva e fazer com que DN se torne verdadeiro. Na figura 8, já podemos observar que o bit DN se tornou verdadeiro e a contagem já está em 77, pois até agora o contato I2.0/5 já recebeu 23 impulsos e continuará decrescendo 1 a cada pulso recebido até atingir o valor estabelecido no preset. Enquanto isso não acontecer, a saída O2.0/7 continuará ativa pela atuação do bit DN. Na figura 9, a contagem decrescente continuou e já podemos observar que o valor acumulado está em 49. Quando o valor acumulado chegou a 49, o bit DN se tornou falso e a saída O2.0/7 foi desativada. Na figura 10, podemos observar que o valor do acumulador está em 0. Isto é porque o preset acabou de ser ativado. Na figura 11, vamos supor que o valor inicial do acumulador fosse 100 positivo e a contagem regressiva continuou e já está em menos 32.760.
Depois será menos 32.761, menos 32.762, menos 32.763 e assim por diante. Na figura 12, a contagem atingiu o valor de menos 32.767 e o bit, o N, bit de transbordamento negativo, se tornou verdadeiro, indicando um transbordo na contagem decrescente negativa. A partir daí, não será mais possível contar gerando valores negativos, e os valores seguintes serão 32.766, 32.765, 32.764, assim por diante, até chegar ao negativo novamente, a não ser que o preset seja pressionado antes disto acontecer. Anteriormente foi mencionado que alguns CLPs têm uma instrução contadora reversível. Algumas marcas não permitirão a combinação de uma instrução CTU e uma instrução CTD. Quando combinando CTUs e CTDs, ambas as instruções contadoras devem compartilhar o mesmo endereço, como também a mesma instrução reset. Os bits DN dos contadores serão verdadeiros quando o valor preset e valor acumulado forem iguais ou quando o valor acumulado for maior que o valor preset. Quando digitando um novo valor preset de valor acumulado nos campos, tanto da instrução CTU quanto da instrução CTD, será necessário pressionar a chave Enter para atualizar o registro compartilhado dos contadores. No caso de um CLP que não possua contador reversível, isto é, que conte tanto para cima quanto para baixo, e supondo que esse CLP permita a combinação de uma instrução CTU e uma CTD para atender à nossa necessidade, poderemos montar o programa como mostram as figuras 13 a 18. Na figura 13, vemos a combinação de duas instruções contadoras, CTD e CTU. Sabemos que elas estão se combinando porque, apesar de serem contadoras diferentes, elas possuem o mesmo endereço, ou seja, ambas são numeradas como C5.1. Como consequência dessa combinação, o bit DN é duplicado para ambas. Por exemplo, se o contato I2.1/5 se tornar ativo por apenas um pulso, tanto o acumulador do CTD quanto o acumulador do CTI terão uma redução de 1. Por outro lado, se o contato I2.1/4 se tornar ativo por apenas um pulso, tanto o CTU quanto o CTD terão um aumento de 1 em seus acumuladores. O bit DN de ambos só ficará verdadeiro quando o valor for igual ou superior a 7, e assim fará com que a saída O2.3/4 se torne verdadeira também. Esta bobina de saída pode estar, por exemplo, ligando um atuador, que só poderá ser ativado quando a contagem estiver acima de 7. Vamos acompanhar o desempenho do programa agora. Vemos na figura 13 que os acumuladores estão zerados e, portanto, o bit DN não está ativo. Na figura 14, o contato I2.1/5 recebeu um pulso e isso fez com que os acumuladores dos dois contadores diminuíssem 1, tornando-se negativos. Nenhum dos DN se tornou verdadeiro. Na figura 15, o contato I2.1/4 recebeu 2 pulsos e ambos os acumuladores passaram de -1 para 1. Nenhum dos DNs se tornou verdadeiro. Na figura 16, o contato I2.1/4 recebeu mais 6 pulsos. Os acumuladores foram para 7 e os DNs se tornaram verdadeiros. Assim sendo, o contato C5.2.1/DN, representando no degrau 2 os bits DN dos dois contadores, se tornou verdadeiro e ativou a bobina de saída O2.2/4. Na figura 17, o contato I2.1/4 recebeu mais 15 pulsos e os bits DN continuam verdadeiros, mantendo a saída também verdadeira.
Na figura 18, foi o contato I2.1/5 que recebeu 17 pulsos e fez com que os acumuladores fossem para 6, desligando os bits DN e, consequentemente, a bobina de saída O2.2/4.